Olá para todos, eu sou a Cíntia Gama Roland, estou aqui tendo o prazer de estar com vocês no Com a Palavra para falar de uma coisa que eu adoro, gente, que é egiptologia. Eu sou egiptóloga e o meu objetivo é explicar um pouquinho para vocês dessa exposição, que agora vocês vão ver também pela internet, né, gente? Assim, eu estou aqui com vocês nessa sala de arqueologia funerária, na parte de religião funerária dos egípcios antigos. Não sei se vocês conhecem um pouquinho de egiptologia, mas eu acho que mesmo sem conhecerem, vocês vão perceber que assim, quando a gente fala de Egito antigo, a primeira coisa que a gente pensa é religião funerária. A gente já começa a pensar em múmia. E vocês sabem que eu, como egiptóloga, já teve até vezes que eu ouvi as pessoas falando: nossa, como vocês egiptólogos são funestos, vocês só ficam interessados na vida após a morte. Gente, vamos com calma, não é assim. Tem muita coisa interessante no Egito. Inclusive nessa exposição tem sala de vida cotidiana, diversas coisas. Mas por que nós, egiptólogos, nos interessamos tanto na questão da vida após a morte? Gente, é uma questão muito prática, tá? Vocês têm que entender que as cidades dos egípcios antigos ficavam, no geral, na margem oriental do Nilo, quer dizer, do lado leste do Nilo, perto das zonas agriculturáveis, tá? O que é um território, no fundo, por mais que seja no deserto, é um território úmido, que é um território que está sujeito às cheias do Nilo. Então, muitas vezes, essas cidades que nos mostram muito acerca da vida cotidiana dos egípcios antigos, com o passar do tempo, tiveram uma degradação muito maior do que o quê? Do que as necrópolis. Gente, vamos pensar com a lógica de um egípcio antigo. Você já tem pouco território agriculturável. Esse território agriculturável tem que ser perto do Nilo, porque é de onde estão vindo os canais nos períodos das cheias para irrigar toda a produção agrícola. Gente, você não vai perder esse espaço onde você pode produzir para manter uma população para colocar morto, né? Então, o que os egípcios antigos faziam? Eles faziam as suas sepulturas nas zonas desérticas, tá, pessoal? Então, o que acontece? A zona desértica é ainda mais uma dicasinha para vocês, no lado sempre ocidental. É ótimo, gente, porque se vocês se perderem no Egito até hoje, vai ser muito fácil, tá? Vocês acham o Nilo? Se vocês começarem a achar tumbas do Egito Antigo onde vocês estão, você fala, tá, isso aqui é o oeste e o outro lado é o leste. Por que eles escolhem o oeste e por que eles escolhem o deserto? Primeiro a gente viu que tem uma questão prática, né? Não dá para plantar nada, é muito difícil você morar no deserto, então é nesse lugar que eles vão colocar para fazer as necrópolis, as cidades dos mortos. Por ser deserto, isso faz com que haja uma espécie de proteção desses lugares e uma proteção desses bens, porque o clima seco protege muito bem. Por isso que a gente acha coisas incríveis conservadas do Egito Antigo até hoje, como, por exemplo, roupas, tá, pessoal? Uma outra coisa interessante com relação ao deserto é que nesses lugares eles não passaram por uma reocupação atual. A gente tem que imaginar que as cidades dos vivos, dos egípcios de hoje, está no mesmo lugar e que estava a cidade dos vivos antes. Então, uma cidade sendo construída em cima da outra. O que é legal, mas que danifica o material arqueológico. Em compensação, o deserto não é um lugar que as pessoas escolhem para viver. O que eu estou querendo falar para vocês? É que, na verdade, é muito bom a gente ter acesso a todo esse material das necrópolis, porque, no geral, são materiais que não passaram por uma reocupação, além de ser materiais muito bem conservados, tá? Então não é porque egiptólogo adora a vida após a morte, não, viu, gente? É pura e simplesmente tem até uma questão prática aqui de conservação de tudo isso. Vamos falar um pouquinho agora com relação a essa religião funerária dos egípcios antigos, que é tão famosa. Os egiptólogos, eles têm um negocinho assim, a gente gosta de separar a religião dos vivos, que é a religião praticada, a religião cotidiana, que por sinal tem diversos níveis, tem as pessoas que conhecem mais dessa religião, as pessoas que conhecem menos dessa religião, como na nossa sociedade, tá, gente? Você tem a religião oficial e tem diversas práticas diferentes. Isso com relação à religião dos vivos. Eu gosto de dar um exemplo bem bizarro, tá? Então não se assustem. Falar da religião dos vivos, você tem, vamos falar do catolicismo, só para dar um dos exemplos. A gente tem um papa que conhece bem pra caramba a religião. Tem as pessoas que frequentam as igrejas que conhecem a religião. E, ao mesmo tempo, tem a pessoa que se declara católico e faz promessa pro seu longuinho para dar 1000 pulinhos, caso ele ache o pendrive dele. Gente, na religião oficial, não tem os 1000 pulinhos pro seu longuinho. O que eu quero dizer para vocês? Sempre tem diversos níveis de religiosidade. Isso não escapa ao Egito Antigo, tá? Nós temos diversos níveis de religiosidade, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Isso com relação à religião dos vivos.
Só que a gente também tem o que a gente chama de religião funerária, religião do pós-mortem, que são todas as crenças que esse povo tinha com relação à vida após a morte. Que, por sinal, é muito interessante estudar essas crenças. Já estou falando no plural, então uma dica para vocês. Não é só uma crença, são várias, tá? Você pode ir para o além, pode ir para o mundo osiríaco, que é o mundo inferior, que a gente já vai falar mais um pouquinho deles, tá? A gente pode ir para o mundo da Câmara Secreta, chamado Amduat, que é um conjunto de textos super precisos que começa a aparecer no Novo Império. Tá? A gente pode também ir para a barca solar, ficar junto com o rei. Tem diversas possibilidades. Uma não exclui a outra, né? Vamos pensar que é uma civilização que tem uma duração cronológica gigantesca, o que dificulta haver uma uniformidade, tá? O que eu quero dizer isso para vocês? Gente, se a gente começa a pegar o período histórico dos egípcios antigos, no momento em que eles começam a ter a escrita hieroglífica, a gente está falando mais ou menos de 3.000 a.C. Se a gente considerar que o final da civilização egípcia é com a conquista romana, né, com o final, com a morte de Cleópatra, a gente está indo até o 1º século antes de Cristo, né? Mas às vezes a gente pode considerar que o final da civilização egípcia é a queda do Império Romano, então século V depois de Cristo. Gente, dá uma olhada, é uma duração de 3.500 anos de período histórico. Eu não estou falando nem de pré-história. Gente, não tem uma uniformidade. São diversos conceitos, diversos momentos evolutivos diferentes, tanto de uma religião, quanto de uma cultura, até da língua egípcia antiga, que não é uniforme. Gente, eu sei que eu estou passando muita informação ao mesmo tempo, mas é só para a gente ver se vocês vão ter uma noção geral, antes da gente ir nos detalhes da exposição. Já que a gente começou a falar da arqueologia funerária, eu comecei a falar para vocês que tem diversos conceitos associados a esse mundo pós-vida. Eu citei para vocês pelo menos 3, né? Osiríaco, falei do Amduat, falei de seguir na barca solar. Aos poucos eu vou mostrando para vocês como tudo isso se manifesta. Mas uma coisa muito interessante é a gente trabalhar com uma noção básica. Uma noção muito simples. Gente, o que é vivo e o que é ser morto? Se vocês pararem para pensar, cada civilização tem uma definição diferente do que é ser vivo, do que é ser morto. Dá um exemplo bizarro para vocês, né? Se a gente pegar até final do século XIX, uma pessoa que parava de respirar era uma pessoa morta. Vocês já devem ter visto em filme que eles colocavam um espelhinho, tudo, para ver se a pessoa estava respirando. Depois de um tempo, se a gente pega metade do século XX, uma pessoa morta é uma pessoa que o coração parou de funcionar. Mas a gente já percebeu que não é verdade, o coração para de funcionar, a gente, dá aquela eletrocutadazinha na pessoa e volta a funcionar. Como que é para a nossa sociedade hoje do século XXI? É uma pessoa que tem morte cerebral. Então vocês percebam, na nossa sociedade ocidental, em 200 anos o conceito de morte já alterou. Então eu tenho que explicar para vocês o que é vida e o que é morte para os egípcios antigos. Para os egípcios antigos, nós somos compostos de 7 elementos, tá? 4 elementos, entre aspas, físicos e 3 elementos espirituais, tá? Quando a gente nasce, esses 7 elementos estão, juntinho. Então eu tô aqui falando com vocês, estamos supondo que eu tô viva, né, gente? Espero eu. Então eu estando viva, eu tô com os meus 7 elementos juntinhos. Quais são esses elementos, tá? Vamos para os 4 materiais. É o nome, o coração, tá? A sombra e o corpo. Então, uma pessoa viva tem que ter esses 4 elementos, imagino que todos vocês devem ter, tá? Depois, nós temos 3 elementos espirituais. O Ka, que seria um duplo, que é uma alma fixa que a gente tem, como um duplo, sabe? Como se tivesse uma outra Cindy atrás de mim o tempo todo, uma copiazinha minha, tá? O Ba, que é o espírito móvel, tá? Que é um espírito que entra e sai. Para os egípcios é aquele espírito. Sabe aquele negócio que a gente fala, eu sonhei com você, eu tive a sensação que eu saí do meu corpo e fui te encontrar. Esse seria o Ba para os egípcios. É esse espírito que sai, vai dar uma voltinha e volta. A gente tem que tomar cuidado, tá? Ele é representado por um jaburu e às vezes o espírito pode fugir e não voltar mesmo. Isso é um probleminha para os egípcios, tá? E um terceiro elemento espiritual, que é o Ar, que é uma iluminação. É como se fosse uma centelha divina. Então, quando nós temos esses 7 elementos juntos, tá tudo bem, você tá vivo. O que é a morte? Gente, separou tudo. Ai, que desgraça. Você morre, esses 7 elementos começam a se separar. E qual é o pior de todos?
O pior de todos, o que se separa mais fácil de tudo, que apodrece mais fácil de tudo, é o corpo. E aí vocês já vão entender por que os egípcios precisam preservar o corpo. Na verdade, toda a questão dos egípcios é que eles amam tanto a vida que eles só querem que a vida após a morte seja uma cópia dessa vida aqui. E, se possível, uma cópia melhorada. E nós vamos ver aqui na exposição por diversos objetos quais eram os meios, os instrumentos que esses egípcios usavam para manter essa vida no pós-vida e fazer com que essa vida durasse para sempre. Porque os egípcios têm uma noção muito clara do que é a vida que nós estamos vivendo agora. Gente, essa vida é passageira, né? É a próxima que é eterna. Então, gente, se a gente tem que investir em alguma coisa, a gente tem que investir na vida eterna, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho aqui da importância da conservação do corpo, né? Que a gente já viu que é algo bem importante, né? Nesse processo de conservação do corpo, todo mundo conhece a tão famosa mumificação. Gente, para resumir, não tem nenhum mistério, todo mundo sabe como era feita a mumificação, inclusive tem especialistas, tem uma especialista muito famosa que trabalha na Universidade Americana do Cairo, a Salima Ikram, que ela trabalha com essa questão de mumificação, inclusive ela reconstituiu como era a mumificação. Ela sabe como que era essa mumificação, tanto de seres humanos quanto de animais, tá? O que é interessante nesse processo? No fundo é muito simples, nada mais é do que um processo de secagem por meio do sal, tá? É isso. Qual que é a ideia? É extrair todos os líquidos que podem ter no corpo humano. Então nós passamos por um primeiro momento que é extrair os órgãos que podem se liquefazer no corpo humano de uma maneira mais simples. Então é retirado o cérebro é jogado fora, não vai ter nenhuma função, até porque todas as grandes funções, a manutenção da memória está no coração. Os órgãos internos, alguns são jogados fora e outros são guardados, são mumificados separadamente, as vísceras, e são colocadas nesse tipo de vaso aqui, que recebem esse nome por causa da cidade de Canopo, no Egito, e são chamados de vaso canopo. Esses vasos canopos apresentam inscrições protetivas das vísceras na parte de baixo do vaso, e na parte superior são cabecinhas, como representações dos 4 filhos de Horus: Amset, Hapi, Quebersenuef e do Amutef. Tá? Essa é uma maneira de representação clássica, mas nós temos diversos outros tipos de representação que vão ser alterados no decorrer do tempo. Inclusive as representações mais tardias, né, mais antigas desse tipo de vaso, são caixas retangulares apenas compartimentadas em 4. Então, após a retirada das vísceras, o que não é interessante é jogado fora, e algumas outras vísceras são mumificadas e colocadas nos vasos canopos com o nome do proprietário dessas vísceras. Depois é um processo de salga, né? É um processo, gente, vocês vão achar que eu sou maluca, mas parece que a gente está fazendo uma carne seca, porque é salga, a múmia era salgado com natrão, que é um sal terrestre existente no Egito, tá? Não sei se vocês já se perguntaram, né, por que na tabela periódica o símbolo, né, para o sal, para o sódio, é Na. Vem daí, vem da palavra natrão dos egípcios antigos. O sal dos egípcios antigos se chamava natrão porque eles vêm de um vale chamado Wadi Natrum, que é um local onde tem minas de sal terrestre. Então é utilizado esse sal, a múmia ela é salgada, vai ser realmente a produção de um charque, né, de uma carne seca com salga. E aí vai ser seco, e depois desse processo de salga, que por muito tempo se acreditou que levaria 70 dias, hoje a gente sabe que não era exatamente necessário 70 dias, aí vai ter todo momento de se colocar os amuletos e fazer com que essa múmia seja envolvida por bandagens de linho, que é o que nós veremos agora com a múmia já pronta. Já vimos o processo de mumificação e, como pode ser percebido, é um processo longo, expendioso, né? Então vocês podem imaginar que não é toda pessoa na sociedade egípcia que consegue ter todo esse equipamento funerário e que consiga ser mumificado, mesmo que saibamos a importância da manutenção do corpo, né? Porque por meio da manutenção do corpo que nós temos um ponto de referência. E vocês podem falar, ponto de referência para quê? Lembra, gente, que agora há pouco eu falei daquela alma móvel do Ba?
Lembra que depois que a gente morre, os 7 elementos se separam. O nome a gente pode manter escrevendo em tudo quanto é canto, por isso da importância da manutenção do nome e esse nome dos mortos aparecer em todos os lugares no Egito Antigo. É a manutenção da memória. Além da manutenção da memória, nós podemos manter a sombra, inclusive por representações dentro da tumba. O coração, ele pode ser mantido pelo escaravelho coração. Agora, o corpo é o primeiro a começar a ser destruído. E qual é o problema? Dentro dos 3 elementos espirituais, nós temos o Ka, que é fixo, como eu falei para vocês, mas nós temos o Ba, que eu expliquei, que é até representado por um jaburu, que é uma ave que vai e volta, que entra e sai. Esse Ba adora passear. E de vez em quando ele pode ter a ideia maravilhosa de passear e não voltar mais. E se ele não tiver um ponto de referência, quer dizer, o corpo, ou uma estátua representando o morto, ele não vai mais saber para onde voltar. Daí a importância da mumificação. Essa múmia que vocês estão vendo aqui, a primeira coisa que a gente tem que falar é que está ficando cada vez mais raro nós vermos múmias no museu. Então, termos uma múmia nessa exposição é algo muito importante. Por quê? Na atualidade, nós temos 2 conceitos museológicos. Um conceito que prega por apresentar as múmias, porque hoje elas já ultrapassaram essa questão de ser um ser humano e acabam virando um artefato arqueológico, mas para outros conceitos museológicos não é legal mostrar um corpo, porque é isso, uma múmia nada mais é do que um corpo, do que um ser humano. Vocês devem saber que nem os egípcios antigos viam as múmias, eram apenas os sacerdotes mumificadores que faziam a mumificação, que tinham acesso a isso. As múmias eram colocadas em caixões e o que todos viam na hora do enterro eram caixões ou mesmo as caixas externas de cada caixão. Outra coisa que eu queria que vocês observassem nessa múmia é que é uma múmia de tipo que a gente fala tipo casulo, né? Gente, as múmias egípcias antigas não eram o que a gente vê nos filmes de Hollywood, que é aquela pessoinha andando assim. Não, esse tipo de múmia com todos os membros enfaixados separadamente são raríssimas, elas acontecem num período muito específico e são raríssimas, não são nem 10 que são conhecidas no mundo. As múmias egípcias é isso aqui, são essas múmias todas enfaixadas, realmente amarradas, inclusive tem textos de como se liberar das bandagens no mundo dos mortos, para as pessoas poderem voltar a andar no mundo dos mortos, e dentro o que tem na verdade é um corpo seco. Esse é o princípio da mumificação, é secar o corpo para conservá-lo. No geral, as bandagens são de linho e vocês devem imaginar que nessas bandagens, entre as bandagens e sobre o corpo, há sempre uma série de amuletos protetivos ou amuletos mágicos. Depois de todo esse processo de mumificação, que como nós vimos não era para todo mundo, porque era um processo muito expendioso, né? Agora nós vamos ver um outro invólucro que vai servir também para a proteção desse corpo, tá? Aqui eu mostro para vocês os caixões, né? Esse aqui é um dos caixões, é um caixão de forma retangular, tá? O que é interessante desse caixão? Primeiro, não eram só os caixões, né? Dependendo do poder aquisitivo que a pessoa possuía, era uma múmia, em cima dessa múmia havia a cobertura de uma cartonagem, e depois dessa múmia havia um caixão, fora desse caixão poderia vir outro caixão e ainda por fora um sarcófago. Então vocês imaginam o custo de tudo isso para uma pessoa, né? Não eram todos na sociedade egípcia que podiam se permitir ter tudo isso. E um caixão é um objeto muito valioso, tá? Esse aqui que está na exposição, ele é muito interessante, porque ele tem algumas características que os egiptólogos já veem, que são características muito comuns de datação. Esse tipo de caixão retangular, com olhos desse jeito, como vocês estão vendo, é um caixão típico do Médio Império, tá? O que tem de interessante esses caixões do Médio Império? Para a gente entender dos caixões do Médio Império, eu vou ter que falar com vocês rapidinho com relação à cronologia. Como está dividida a história egípcia? Ela está dividida em períodos que a gente chama de impérios ou reinos, que são momentos em que os egípcios estão unificados. O que quer dizer a unificação? Quer dizer que o Alto, a região tebana, e o Baixo Egito, a região do Delta, estão unidos, estão sob a égide de um único poder, tá? O que acontece? Tem momentos de unificação e momentos de separação. Então, os períodos chamados de reinos ou de impérios é o momento em que o Egito está unificado diante de um poder central. Como que se organiza tudo isso? Nós temos o Antigo Império,
O primeiro período intermediário, que o primeiro período intermediário já tem uma desorganização, aí, uma descentralização do poder. Depois nós temos o Médio Império, que é o período desse caixão aqui. Depois nós temos o segundo período intermediário, que inclusive os egípcios passam por uma invasão estrangeira, pela invasão dos Hyksos. Depois nós temos o Novo Império, que eu gosto de falar que é o período dos ricos e famosos do Egito Antigo, que estão todos os faraós, que estão sempre nos documentários, Tutankhamon, Akhenaton, Ramsés II, né, gente? Todo mundo está no Novo Império. Depois a gente tem o primeiro período intermediário, mais um período de desorganização política, e o Egito fica separado em dois. Gente, uma loucura, vai chegar até ter dois faraós ao mesmo tempo. Um no Alto Egito e um no Baixo Egito. Depois a gente entra na Baixa Época, e aí depois a gente já começa a ter uma sequência de invasões, tanto dos persas quanto dos ptolomeus, até nós chegarmos no período romano. Esse caixão, como eu falei para vocês, ele é do Médio Império. O Médio Império ele tem algumas características muito interessantes. Se no Antigo Império a elite ela estava construindo grandes sepulturas, inclusive grandes sepulturas em torno das grandes pirâmides, porque as grandes pirâmides são do Antigo Império, no Médio Império nós temos uma alteração no padrão funerário. Né? As estruturas das sepulturas ainda existem, né? Inclusive tem um grande conjunto de tumbas bem legais na região de El Berj e de Assiut, que é onde é esse caixão, mas começa a ter uma diferenciação. Diversos textos funerários que antes eram escritos nas próprias sepulturas, como por exemplo os textos das pirâmides da Quinta Dinastia, isto é, do Antigo Império, que eu acabei de falar para vocês, eles passam a não ser mais escritos nas paredes das sepulturas e passam a ser escritos nos caixões, o que vai dar início a um novo conjunto de textos funerários, os famosos textos dos caixões. Né? Para quem se interessa por isso, tem 3 grandes corpos básicos, né, nesse compêndio de textos funerários. Os textos das pirâmides, muito provavelmente originários no Antigo Império, ou um pouco antes, tá? Os textos dos caixões do Médio Império, que muito provavelmente se iniciaram com a elite e não com os faraós, porque esses tipos de caixões aqui nunca são de faraós, são sempre da elite, tá, pessoal? E no Novo Império, o tão famoso Livro dos Mortos. Mas não se enganem, tá? Não tinham só esses 3 textos, não, senão ia ser muito fácil o negócio. Tem muito mais. Mas esses são os 3 textos básicos. Muitas vezes, dentro desses caixões do Médio Império, tem o que nós chamamos de frisas de objetos, que é um tema que começa no Médio Império e depois vai ser muito recorrente ainda no Novo Império, que são todas séries de objetos que deveriam acompanhar no equipamento funerário do morto, tá? Esse caixão aqui é extremamente interessante. E, gente, quando a gente está falando Médio Império, às vezes na cabeça de vocês não pode ter um impacto tão grande. Mas, gente, vocês têm que lembrar que nós estamos falando de um período de 1700 a.C. Então, é um caixão que tem pelo menos, vocês estão fazendo as continhas aqui comigo? 3.700 anos, tá? Então, gente, de madeira, tá? A conservação é o que eu falei para vocês. O deserto conserva muito bem. Bom, agora que nós já entendemos que, na verdade, os egípcios antigos gostavam muito da vida terrena e queriam prorrogar essa vida terrena, a gente tem que saber que, assim, a vida terrena é legal, né? Mas tem pontos negativos. Então, ter uma vida pós-mortem igualzinha à vida cotidiana tem seus pontos negativos. Um deles é que se eu trabalho nessa vida, que imagino talvez seja o caso de vocês também, ter que trabalhar para viver, gente, no pós-vida você também vai ter que continuar trabalhando a vida inteira. Então, gente, nessa vida eu sou professora, eu vou ter que ser professora por todo sempre. Adoro ser professora, mas não vamos abusar, né? Chega uma hora que eu quero descansar. No mundo pós-vida tem uma coisinha diferente. Você não vai mais trabalhar só para você, para se manter. Você deve corveias ao governante do mundo ocidental, do mundo dos mortos, do mundo subterrâneo. Esse governante, como nós já vimos agora há pouco no outro caixão, é o Osíris, tá? O Osíris, o pai do nosso prezado Horus, que nós vimos agora há pouco, tá? O Osíris, ele também pode ter o nome de Khenti-Amentiut. Khenti-Amentiut, que quer dizer o primeiro dos ocidentais, porque ele foi o primeiro a morrer, ó que coisa louca, uma divindade morta, ele foi o primeiro a morrer, e é por ele e para ele que é criado esse mundo dos mortos. Então o Osíris, ele assume uma função de governante no mundo dos mortos, como ele é associado às questões agrícolas, os trabalhos agrícolas no mundo dos mortos são devidos a Osíris. E lógico que no mundo dos mortos você não quer continuar trabalhando o tempo todo. O que vai acontecer?
No Médio Império, aquele caixão dos olhos que a gente viu agora há pouco, né? Nesse período do Médio Império, começa a adentrar nos conceitos de pós-mortem egípcios antigos, que durante o Antigo Império eram conceitos mais estelares, associados às estrelas circumpolares, né? Começa a entrar um novo conceito pós-mortem exatamente associado a esse domínio osiríaco, em que todos seriam corveáveis que trabalhariam para o Osíris, né? São conceitos de vida cotidiana que começam a entrar no pós-mortem. Gente, nos textos dos caixões tem passagens muito legais, assim, práticas, na verdade, inclusive de explicar como encontrar com a sua família no mundo dos mortos. Porque imagina, cada membro da sua família morreu num momento diferente. A ideia é reunir todo mundo, e todo mundo pode se encontrar. Como ter uma casa do mundo dos mortos. Percebam que tem algumas coisas bem práticas que começam a aparecer. Dentre essas coisas práticas, vão começar a aparecer alguns capítulos nesses textos dos caixões falando do trabalho no além e na obrigatoriedade de ter esse trabalho no além. Qual é o problema? Ninguém está de verdade com vontade de trabalhar. Em decorrência desses textos, vão aparecer uma série de estatuetinhas chamadas Shabits. Até o nome dessas estatuetinhas evolui com o tempo. Tá? Até o final do Novo Império, essas estatuetinhas são chamadas Shabits. Tá? A partir do terceiro período intermediário, elas começam a ser chamadas de Shabits. Enquanto artefato, essas estatuetas muito provavelmente são evoluções dos modelos que existiam no Antigo Império e que se mantêm no Médio Império. Agora que nós temos, então, esse conceito da necessidade de um trabalho no além, por serem termos que dar corveias a Osíris, né? Nós temos a criação desse artefato Shabits. Como que funcionam esses artefatos? Essa aqui que vocês estão vendo é o que a gente chama de uma equipe de trabalhadores, ou alguns gostam de chamar de exército de trabalhadores. Um pouquinho mais recente, né? Esse aqui é do terceiro período intermediário. Como funcionava? No início, esses artefatos era só um por pessoa. É como se fosse um duplo, uma cópia da pessoa, que a pessoa levava para o além. Só que, olha que legal, sabe aquele sonho que a gente vê em filmes de ter dois de você? É exatamente isso. Tem um de você que vive a vida boa no além, e o outro de você que é o Shabit que trabalha. Com o passar do tempo, esse conceito veio evoluindo. Lembra que eu falei para vocês que não é uniforme toda essa questão tanto da religião quanto dos artefatos egípcios antigos. Com o passar do tempo, principalmente a partir da 18ª dinastia, no Novo Império começa a ter uma multiplicação de estatuetas. Então, em vez de você levar para sua tumba um Shabit, você começa a levar 20, 30, 40, 50, até chegar num número que eu gosto de colocar aqui, ó, entre aspas, um número imaginário, tá? De 401 estatuetas. Por que 401 estatuetas? 365 trabalhadores, quer dizer, um para cada dia do ano, e mais 36 chefes RAIs para controlar o grupo de cada 10 trabalhadores. Como que a gente percebe a diferença entre os trabalhadores básicos e os chefes de equipe? Os trabalhadores básicos, eles no geral aparecem nesse formatinho aqui, que é o que a gente chama de mumiforme, tá? Em formatinho de múmia. Tá? Aqui em cima vocês podem ver que são outras estatuetas vestidas com o saiote da roupa cotidiana. No geral, esses que estão usando saiotes de roupa cotidiana eram os chefes de equipe, os chefes de 10. O interessante é que, às vezes, essas estatuetas mumiformes, elas aparecem até com os equipamentos agrícolas para mostrar que eles vão trabalhar. Enquanto que os chefes, os 10, os RAIs, os grandes chefes de equipe, aparecem com um chicotinho, para dar chicotada e obrigar os outros a trabalharem. Por que eu falo dessa questão que seria um número mágico, né, imaginário, de 401 estatuetas? Porque por mais que isso apareça em alguns papiri falando que o número deveria ser esse, a partir do terceiro período intermediário, que é o momento desses artefatos aqui, não foi encontrado nenhum conjunto arqueológico exatamente com 401 artefatos. Por exemplo, a tumba de Tutankhamon, que em teoria foi encontrada intacta, eu falo que é em teoria porque ela foi um pouquinho, entraram, não saquearam, mas ela tinha sido aberta já essa tumba antes, foram encontradas 418 estatuetas, tá? Então, assim, é um número que é pregado pelos papiri, 401 estatuetas a partir do terceiro período intermediário, mas não é um número verossímil que nós encontramos na arqueologia. Uma outra coisa muito interessante com esses artefatozinhos aqui, às vezes vocês olham, vocês não dão nada para eles, né? É um artefato que eu posso dizer que é um dos mais comuns em toda a egiptologia.
Gente, todos os museus do mundo têm Chabbits. É um equipamento funerário muito comum e que permaneceu na história egípcia do Médio Império até pelo menos o período ptolomaico. E ainda assim, no período romano, é conhecido cópias que os romanos faziam, os próprios romanos faziam Chabbits falsos aí do período romano. Então, um artefato que perdurou por muito tempo na história egípcia. E o que é mais interessante ainda desse artefato é que o estilo desse artefato foi mudando. É mudada a posição dos braços, o material no qual é feito, o tipo de penteado que as estatuetas usam, o tipo de roupa que as estatuetas usam. E você consegue usar essas estatuetas como um critério de datação. Então, quando você encontra uma dessas estatuetas num sítio arqueológico, em contexto arqueológico, pela estatueta você consegue datar todo o material que está em volta. Então, essas estatuetinhas aqui, pequenininhas, elas são muito importantes, tanto para os egípcios antigos, quanto para nós, os arqueólogos de hoje. Bom, vamos falar um pouquinho agora do tão famoso Livro dos Mortos. Aqui na exposição nós temos um Livro dos Mortos do período greco-romano. Saibam que, na verdade, esse conjunto de textos ele é muito mais antigo, ele começou a se manifestar no Novo Império. Agora eu queria esclarecer algumas coisinhas para vocês. Nós estamos tão habituados a falar Livro dos Mortos, mas, gente, o nome verdadeiro não é esse. O nome verdadeiro para os egípcios antigos era Livro para Sair à Luz do Dia. O objetivo desse livro não era para ser dos mortos, ele era um objetivo de explicar para os mortos o que acontecia no mundo dos mortos e, inclusive, guiá-lo para sair da sua tumba e voltar para o mundo dos vivos. Tá? O que é interessante? A gente fala muito dos capítulos do mundo dos mortos, inclusive eu vou falar agora para vocês do capítulo 110, temos o capítulo 125, que são bem famosos, mas a gente saiba que não era um livro de verdade, não era um livro organizado com todos os capítulos juntos, aparecendo um na sequência do outro. Na verdade, foi feita uma coletânea pelo egiptólogo Carl Richard Lepsius, e ele fez uma coletânea, colocou todos os juntos e foi numerando da cabeça dele. Essa é a verdade que a gente tem que falar. Só que ele fez uma numeração, uma organização, que é a qual nós usamos até hoje. Então, quando vocês imaginam o Livro dos Mortos, não vão imaginar um morto na tumba com um livrinho, tá? Vocês têm que imaginar que são diversos textos diferentes e o que a gente acredita é que a pessoa escolhia quais textos iam compor esse conjunto funerário de textos que acompanharia na tumba. Dentre as partes mais populares desse texto, nós temos alguns capítulos. Aqui nós já podemos ver uma introdução, que é uma entrada do morto no mundo dos mortos, sendo trazido por uma divindade psicopompa, que vocês podem ver aqui na cor preta, que é o deus Anubis, filho de Osíris. E vocês também podem ver a apresentação do morto sendo introduzido, né, por Anubis dentro desse mundo dos mortos e sendo apresentado a Osíris, seu pai, aqui sobre o trono com as suas coroas, que preside esse mundo dos mortos. Tá? Depois, nós podemos ter diversas sequências, né? Não é uma sequência clara, não é uma sequência lógica, não necessariamente as pessoas vão escolher os mesmos capítulos, mas o interessante é que nós acabamos de falar dos Chabbits, e saibam que logo aqui nós temos o capítulo 110 do Livro dos Mortos, que é o capítulo que apresenta os campos de oferenda e os campos de juncos. Só para esclarecer para vocês, tem dois campos, né, nesse mundo dos mortos. E deu uma grande discussão se os dois seriam os mesmos, se os dois seriam diferentes. Não vou entrar nesse detalhe com vocês, mas o que vocês devem saber é que existem esses campos no mundo dos mortos e que é nesse lugar em que os mortos deveriam fazer todo o trabalho agrícola. Inclusive, a gente pode ver nessa imagem a plantação agrícola, a plantação do trigo com as pessoas ceifando esse trigo, né, para colher esse trigo. Agora, tem diversos textos muito interessantes que mostram, né, que nesse capítulo 110, na verdade, o interessante é que não só há campos, mas, gente, é um campo com upgrade. O trigo é maior, é tudo maior e melhor no mundo dos mortos. A gente não pode deixar de falar de um outro conjunto de artefatos, que são os amuletos. Amuletos apresentam uma característica muito interessante, que nos permite falar um pouquinho da sociedade egípcia. Enquanto os Chabbits, que são encontrados em grande quantidade, no geral pertencem ao equipamento funerário de grupos mais abastados da sociedade,
Os amuletos, eles podem ser encontrados nos níveis mais baixos da sociedade egípcia. Muitas vezes, pessoas que não têm nem como ter uma sepultura, têm apenas uma fossa sepulcral cavada, não são mumificadas, estão só em esteiras ou diretamente no solo, no geral, são acompanhados por esse artefato, pelos amuletos. Dentre esses amuletos, tem diversos tipos. Nós temos amuletos representando divindades, representando partes de divindades, como o pilar Djed, representando nós, como o Tit, o nó de Ísis, como o famoso amuleto, que na verdade é um hieróglifo, Anr, que quer dizer vida, ou o incrível amuleto, eu acho que é um dos mais famosos de todos, o escaravelho coração. Né? Tem vários modelos de escaravelho, mas dentre os escaravelhos, o mais conhecido é o escaravelho coração, que é um escaravelho um pouco maior, e nesse escaravelho, no verso, há um capítulo do Livro dos Mortos, o capítulo 30 dos Livros dos Mortos, que é um capítulo que pede para que esse escaravelho substitua o coração durante o momento do julgamento do coração, do julgamento da alma, que é um momento que é apresentado no capítulo 125 do Livro dos Mortos, que nós vamos ver agora. Bom, agora que nós já falamos de amuletos, de escaravelho coração e do capítulo 30b, a gente tem que entender o porquê da necessidade de ter um escaravelho coração para te proteger, para proteger e substituir seu coração no mundo dos mortos. É que assim, a gente percebe no Livro dos Mortos, principalmente no capítulo 125, que adentrar nesse mundo dos mortos e poder aproveitar de todas as vantagens e as benesses desse mundo também não é para todo mundo. Antes de você passar pelo que a gente chama de julgamento dos mortos, no capítulo 125, você deve passar por uma confissão negativa, numa sala que a gente chama de sala das duas verdades. Quais são essas duas verdades? É a minha verdade, o que eu estou falando, e a verdade do meu coração, o que o meu coração vai dizer para mim. Que história é essa? Para os egípcios antigos, o coração é o repositório de toda a sua memória. Então, tudo o que você faz fica registrado no seu coração. Eu acho que é um conceito bem parecido, né, com o da nossa sociedade de hoje. Porque por mais que a gente saiba que as coisas não estão no coração, estão no cérebro, quando a gente quer dizer que ama alguém, a gente continua fazendo coraçãozinho, né? Mesmo sabendo que não é assim. Para os egípcios, o repositório de toda a memória era no coração. Então, todas as suas ações estão gravadas no coração. Então, você é trazido, você adentra esse mundo dos mortos com o deus Psicopon, com Anubis, como eu já apresentei para vocês. Né? E depois você passa por diversos momentos e um deles é adentrar na sala das duas verdades. Ao entrar na sala das duas verdades ou das duas Maats, você vai ter que fazer uma confissão negativa. Quer dizer, você vai ter que negar diversas coisas. Falar, eu não fiz isso em vida. Gente, são diversas coisas, tá? Muitas a gente ia se dar mal. Por exemplo, não falei em demasia. Eu já estava danada, tendo visto tudo que eu tô falando desde o começo, né? Então, não falei em demasia. Não fiz xixi no canal do meu vizinho. Não cobicei mulher alheia. Gente, tem de tudo aparecendo nessa confissão negativa. Então, primeiro, diante de uma comitiva de deuses, você vai falar que não fez. Você deu sua palavra. Depois disso, o seu coração vai ser colocado numa balança, como vocês estão vendo aqui, tá? E vai ser pesado com o outro lado de uma balança, uma pluma. Essa pluma é uma das representações, inclusive, de uma divindade chamada Maat. Maat é um conceito egípcio antigo, quer dizer ordem, justiça e verdade. Então, o seu coração de um lado, com a ordem, justiça e verdade do outro. E tem que ficar a balança no 0 a 0, no mesmo nível essa balança. Se o seu coração estiver mais pesado do que a ordem, a justiça e a verdade, pura e simplesmente quer dizer que você mentiu. Se você for pego no flagra que você mentiu, você não vai ter penalidade nenhuma. O seu coração vai ser pura e simplesmente destruído por essa divindade magnífica que vocês estão vendo aqui, chamada Amon ou Amset, né? Ela varia o nome dela. E é a devoradora. Ela vai engolir seu coração e a partir daí acabou. Você morreu na morte. Isto é, aconteceu a segunda morte. Né? A segunda morte é a verdadeira. Tá? A primeira morte não, porque você tem direito à vida eterna. A segunda morte é a aniquilação total, é o fim de tudo. Acaba, não tem sofrimento, não tem nada, só acaba. Tá? Se você é aprovado, se o seu coração tem o mesmo peso que a ordem, a justiça e a verdade,
você vai ser chamado de justificado, tá? Mat Heru, em egípcio antigo. Isso quer dizer que você conseguiu justificar, você conseguiu passar no tribunal, e aí você pode fazer parte da corte do mundo dos mortos, junto com Osíris, que a gente pode ver aqui. Nessa representação que nós temos aqui, desse papiro grego-romano, vocês podem inclusive ver que a Amon, né, essa devoradora, está desenhada em cima de uma sepultura, em cima da sepultura do próprio morto. E vocês podem ver também essa divindade com cabeça de Ibis, Thoth, que ele está anotando com seu junco aqui, o resultado, o veredito do julgamento. Gente, ninguém quer arriscar, né, esse tipo de coisa, ninguém quer arriscar perder a vida eterna. Daí a necessidade de um escaravelho que substitui o seu coração. Porque no pior dos casos, se você estiver mentindo, o escaravelho vai falar a verdade dele no seu lugar. Queria agradecer a todos vocês por terem participado aqui comigo desse Com a Palavra virtual, né, pessoal? Agradeço mesmo a presença de todos, espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês ouviram e até uma próxima.